Hoje, nós estamos diante daquela que é, provavelmente, aliás, a grande maioria concorda que é a principal festa do cristianismo. Que é uma festa dupla, né? Ela já nasce em cima de uma outra festa judaica que lembrava, a libertação do povo do Egito. Mas para nós a gente tem ainda um motivo muito maior, que a gente às vezes até acaba esquecendo desse outro motivo que tinha antes. Nós lembramos nessa festa a ressurreição de Cristo. E é interessante que algumas pessoas dizem, para justificar que essa é a principal festa cristã, que tudo bem, muitas vezes é mais popular até na nossa cultura o Natal, né? Mas aí alguns dizem assim, nascer todo mundo nasce, né? Ressuscitar é que é diferente. E no relato que nós lemos hoje de Lucas, foi tudo muito o oposto do que se poderia imaginar. Por quê? As mulheres vão lá de manhã bem cedo, né? Ou seja, no finalzinho da madrugada, muito cedo, vão lá para tentar cuidar do corpo de Jesus. E a gente lembra, né? Jesus foi crucificado. A crucificação já era uma coisa reservada para os piores dos piores. Então, normalmente não se tinha qualquer cuidado com o corpo. Nós vemos ainda na história que tinha uma pessoa que gostava muito de Jesus, mas ficava preocupada ali, né, porque tinha uma posição boa de seguir e acabar ficando mal por isso, que era José de Arimateia. Aí nessa hora, ele mesmo, sendo ali um discípulo escondido, ele usa um pouco da influência dele. Não, deixa que eu tenho um túmulo lá, deixa que eu guardo, não tem problema não, arranja esse corpo aí, por favor, e tal. E conseguiu, né, que fosse lá. Mas já era, foi na sexta-feira, já estava chegando ali na hora do Shabat judaico, do sábado, em que eles param tudo. Então foi feito tudo ali de qualquer jeito, só para depois se cuidar. E aí elas vão lá, tentar ter todo cuidado, preparar o corpo e tudo mais. Já chegam tendo a primeira surpresa daquela pedra enorme, já tinha sido removida. Em outras narrativas já até fala que elas estavam preocupadas que como é que elas iam fazer para remover aquilo. Eles chegam lá, já está removida. Não encontram o corpo de Jesus lá. O que aconteceu aqui? Demoram a entender o que está acontecendo. Aparecem dois homens do nada, né, no meio da madrugada. Ali, elas ali de forma quase secreta, aparecem duas pessoas ali, elas estão num baita susto, estão apavoradas com aquilo. Nem precisava do detalhe das roupas brilhantes como o sol, né? Essa afirmação que Lucas usa. E eles ali orientam, olha, ele não está mais aqui, vocês estão procurando ele, mas ele não está mais aqui, né? Lembra do que ele já falou para vocês antes. Elas voltam para os discípulos. E o que eles fazem? Não acreditam. A gente não pode nem necessariamente culpar eles de cara, porque provavelmente eles também não acreditariam naquela história toda. Ainda pior, naquele contexto, né, naquela situação, naquela sociedade, por serem a palavra de mulheres que eram vistas, né, como menos confiáveis, né? Algumas daquelas sociedades nem podiam testemunhar no tribunal. Mas tem uma pessoa que muitas vezes a gente lembra da impulsividade dele
de forma ruim até, né? Fazendo algumas besteiras. Mas dessa vez ele teve até uma impulsividade boa. É que foi Pedro, nervoso como ele é, irritado. Eu falei, então vou lá ver. Ele vai correr para ver. E aí ele vê realmente que era tudo verdade que elas tinham falado. Né? E aí a gente começa a ver com tudo isso. Pedro vai voltar depois com a notícia, todo mundo vai começando aos poucos a acreditar, né? Mais à frente a gente vai ver que ainda mesmo assim vai demorar um pouquinho a todos eles acreditarem. Mas por que a ressurreição de Cristo ela é tão importante assim para nós? Além de um milagre. Jesus fez muitos milagres. Jesus, inclusive, já tinha ressuscitado gente antes. Já tinha ressuscitado lá. Por que a ressurreição dele é tão importante? Se ele já tinha ressuscitado outro, ele ia ressuscitar ele. A ideia é que a ressurreição de Jesus ela quebra completamente tudo aquilo que a gente espera. O povo esperava um Messias guerreiro, um grande rei. Não foi o Messias que veio. Jesus não veio como um guerreiro, um grande rei que viesse conduzir a uma grande revolução ali, que eles fossem derrubar o Império Romano, que eles fossem como muitos. Não foi. Muitos, ao olhar para a crucificação, pensam, bom, se ele é o Messias, agora vai dar um jeito, né? Deus vai intervir ali, vai baixar fogo do céu, vai arrebentar tudo, vai destruir tudo. Não é o que acontece. Existem até algumas pessoas que tentam achar que o próprio Judas pensava um pouco nisso, né? Que talvez por isso ele tenha se arrependido quando viu que não foi nada daquilo. O tempo todo, nessa história de Jesus, ele vai quebrando as expectativas. Porque Deus não vai agindo como a gente espera. Ele vai agindo como ele tem que agir. Como é o correto, como é o melhor. E aí, depois da crucificação, depois da morte, né? Depois do sábado, que fica ali tudo parado, nada acontece. Depois que se percebe que as pessoas começam a achar que já está tudo perdido, e vão ter vários outros relatos bíblicos, né? Que ao longo do ano a gente vai lendo, alguns discípulos voltando para essa terra no caminho de Emaús, desolados, sem saber o que fazer, né? Enfim. Quando tudo parece que foi por água abaixo, é que acontece a ressurreição. Acontece com os mais improváveis, né? As testemunhas que ninguém acreditava de início. E Jesus vai, ao longo do tempo, nos mostrando que Deus, Ele vai subvertendo aquilo que a gente pensa, subvertendo aquilo que a gente vive, subvertendo aquilo que a gente espera. E claro, nós temos em Cristo a ideia da vitória sobre a morte. A morte, ela, desde que a humanidade existe, é uma das grandes angústias. É a grande angústia do ser humano. O tempo todo a gente passa a vida, mesmo sem perceber, de alguma forma, na luta contra a morte. A gente passa a vida correndo atrás de sobreviver, correndo atrás de trabalhar, correndo atrás de se proteger, se preocupado com os diversos perigos que nos rondam.
dá para ver que na natureza, a natureza nos ensina que a morte não é uma coisa que a gente consegue aceitar muito bem. O ser humano tem muita dificuldade em lidar com a morte. Toda a criação de Deus tem uma dificuldade muito grande, causa repulsa. E aí, para nós, essa ideia nos mostra que a morte, por incrível que pareça, por mais estranho que possa parecer essa afirmação, aos olhos do plano de Deus, ela não é natural. Deus não dá vida para a morte, para a destruição, para o sofrimento. Isso vem vindo nas promessas dos profetas ao longo de toda a história. E até em outras crenças, em outras civilizações, a gente ouve muito essa busca pela eternidade, essa busca por algo além da morte. Foi por isso que a gente ouviu um pouquinho do profeta Isaías lá no início, fala, já anunciando Deus falar, né, do seu reino, em que na morte não haveria espaço para ela. Quando nós olhamos lá nos relatos da criação, nós vemos que a morte não fazia parte do plano de Deus. A morte lá é retratada como parte da queda, né? Parte do afastamento. É algo que não combina. Quando Cristo rompe a barreira da morte, mas por Ele mesmo, nos lembra a vitória de Deus sobre todos os poderes deste mundo. O poder da morte, e é importante a gente lembrar que a morte ela se dá de várias maneiras, mas muitas vezes as pessoas vão vivendo a vida de forma tão destruída, tão afastada de si mesmo, tão perdida, que vivem quase como verdadeiros mortos-vivos, vivem já sob o poder da morte, vivem já sob o poder da opressão. A ressurreição de Cristo é um grande marco em que a gente tem a virada de chave. Como o apóstolo vai nos falar, Cristo foi o primeiro, né? Como por um homem entrou a morte no mundo, em Cristo todos nós recebemos a nova vida, recebemos a ressurreição, Ele sendo o primeiro fruto da colheita. Daí em diante, todos nós começamos a entender e viver e buscar e nos consolar com a vida eterna, a vida ressurreta. Olhar para a ressurreição de Cristo deve nos trazer conforto, mas deve também nos modificar, pois entendendo a ressurreição, entendendo a vitória de Cristo sobre os poderes da morte, entendendo o reino de Deus como um reino fora dessa esfera de morte, fora desses poderes, né, que temos por aí, um reino que pelo contrário vai subjugando eles cada vez mais. Entender isso, ver isso, deve nos fazer viver como seres da vida. Viver como pessoas que valorizam a vida que Deus nos deu, valorizam a vida que Deus deu para toda a sua criação. Que entendem que toda a criação de Deus é importante aos olhos dele. Entendem que o sacrifício de Cristo, e que a gente fala que é por amor a nós e a todos que Ele criou. Valorizar isso, entender isso, deve nos fazer mudar a nossa postura diante do mundo. Entender que aquelas vidas que nós mesmos muitas vezes não valorizamos,
Aquelas pessoas que nós muitas vezes não. Mesmo que aquela pessoa ela muitas vezes não quer, ela está trabalhando para ficar bem afastada dos caminhos de Deus, mas Deus ainda vê algum valor. Claro que Ele não obriga ninguém a viver nos seus caminhos. Na crucificação, teve um que estava crucificado e zombou, e teve aquele que compreendeu. Entre os discípulos, teve o que traiu, mas tiveram os que creram. No Antigo Testamento tem uma passagem que Deus fala que eles colocam diante de vós os caminhos, né? O caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe, pois, a vida. Nós, diante da ressurreição de Cristo, devemos sempre procurar escolher o caminho da vida. E sempre que possível, também ajudar aqueles que querem trilhar esse caminho. Trazer aqueles que querem trilhar esse caminho. A ideia de Deus é que ninguém trilhe o caminho da morte. A ideia de Deus, o plano de Deus, não é para o sofrimento da humanidade. Não é para o sofrimento da sua criação. Isso é fruto da queda. Isso é fruto do mal, fruto do pecado. Mas nós, ressuscitou, também somos chamados a viver uma vida nova, uma vida plena em Cristo Jesus. E com a certeza de que a vitória final já está dada. O avanço do reino de Deus. Não teve cruz para terminar a história e terminar com os planos de Deus. Cabe a nós, agora cientes, né, da vitória certa de Cristo, também nos entregarmos a Ele e seguirmos o seu caminho, vivendo cada vez mais na sua vida ressurreta. Que Ele nos abençoe sempre mais para percebermos os caminhos que Ele quer que nós sigamos e como cada vez mais podemos ser agentes da vida ressurreta. Daquele que nós proclamamos hoje no início da liturgia, que verdadeiramente ressuscitou. Aleluia. Amém.